Começar falando de quem começou tudo isso, que é a Sister Hong, que na verdade não é uma mulher. Isso mesmo, o centro desse escândalo é um homem chamado Shi Hao, de 38 anos, que mora em Nanquim. Para quem não sabe, Nanquim é uma cidade grande no leste da China, com milhões de habitantes e também um lugar importante na história do país. É uma cidade moderna, mas com raízes bem profundas. E foi exatamente lá que um homem de 38 anos, o Shi Hao, decidiu criar uma persona que chocaria o mundo. Ele se apresentava como Sister Hong, que significa algo como irmã vermelha. Mas antes de entrarmos nos detalhes do que ele fez, vamos entender quem é esse tal de Shi Hao e como ele virou a Sister Hong. Bom, ele criou uma identidade falsa online com a intenção de atrair rapazes para sua casa, e ele se utilizava de um aplicativo de relacionamento. Ele se apresentava como uma mulher casada ou então, em outras versões, uma divorciada, que estava à procura de aventuras românticas ou então aventuras amorosas. Isso para enganar esses homens e atraí-los até a sua casa. E também fazia parte de tudo isso as suas perucas, a sua maquiagem, filtros de beleza e até um programa para mudar a sua voz, para ficar mais feminina, fazendo com que ele realmente se parecesse com uma mulher. E era tão convincente que ele conseguia marcar diversos encontros com diversos homens que acreditavam estar lidando com uma mulher real. E como ele dizia que era uma mulher em busca de relacionamentos discretos e também de aventuras, isso atraía um tipo específico de homem, aqueles que tinham interesse na fantasia de se envolver com a esposa de outra pessoa. A Sister Hong sabia exatamente como jogar esse jogo, usando as suas redes sociais para trazer uma realidade nesse personagem que ela criou. Ele usava uma rede social chamada Xiao Hong Shu para criar uma imagem mais autêntica de uma mulher. E essa é uma plataforma internacional e permite que usuários chineses e também de outros países interajam e compartilhem conteúdos, criando uma rede global de troca de informações. Inclusive, essa rede social chegou a liderar o ranking de downloads nos Estados Unidos após o banimento do TikTok. Mas voltando aqui para Sister Hong, ele realmente criava uma persona online para se conectar com esses rapazes. E ele não pedia dinheiro pelos encontros, mas ele exigia que os homens trouxessem presentes simples para ele, como frutas, leite, óleo de amendoim, até eletrodomésticos pequenos. E falando assim parece muito estranho, mas era parte do esquema dele, mas nós ainda vamos chegar lá. Bom, ele então, se passando pela Sister Hong, marcou diversos encontros que aconteciam na sua casa. E seus contatos incluíam desde estudantes universitários até jovens profissionais, frequentadores de academia e até estrangeiros vivendo na cidade. E muitos desses homens não eram homens estranhos ou feios, na verdade eram homens muito bonitos que ele conseguia atrair. E ele os convidava ali para aquele apartamento dele, onde os encontros aconteciam. E aqui vem a parte mais chocante desse caso. A Sister Hong filmava todos esses encontros sem o consentimento desses homens. E esses vídeos, que eram explícitos, começaram a circular na internet. Não se sabe ao certo como que esses vídeos passaram a vazar inicialmente, mas segundo relatos, a Sister Hong criava grupos online privados, onde compartilhava esses clipes e cobrava uma taxa por todos eles, que era cerca do equivalente a R$116 para quem quisesse ter acesso. Então ele não cobrava pelos encontros em si, ele pedia presentes, mas ele lucrava mesmo era com a venda desses vídeos explícitos. E o número de homens envolvidos nisso tudo? Bom, de início começou a se espalhar aí rumores de mais de 1.600 homens, mas a polícia depois disse que esse número provavelmente era exagerado, mas mesmo assim estamos falando aí de centenas de vítimas. Agora, por que esses homens são chamados de vítimas? Eu acho bom explicar porque eu tenho certeza que vão comentar aqui embaixo que não tem vítima nessa história, que tudo era consensual. E sim, parte aqui do encontro era consensual. Eles não eram vítimas do encontro em si. Eles foram vítimas por terem sido gravados sem os seus consentimentos e também tiveram conteúdo explícito vazado online. Então, segundo a lei, eles são vítimas sim. Você pode achar bem feito, que eles mereceram pelo fato de muitos serem comprometidos, mas o fato é que, segundo a lei do país, eles foram vítimas dessa situação, de ter o conteúdo explícito vendido sem autorização deles.
E na verdade, o esquema da Sister Hong era bem pensado. Ele atraía esses homens com a promessa de serviços sexuais gratuitos, desde que trouxessem um presente para ele. Alguns exemplos já circulam aqui na internet, incluindo homens que levaram melancias, caixas de leite e até um peixe. Um menino chegou a levar para Sister Hong em troca de ter contato sexual com ela ou com ele. Bom, parece até uma piada aqui contando, né? Mas era assim que a Sister Hong operava. E muitos desses homens, segundo os relatos, voltavam várias vezes para novos encontros, mesmo sabendo, em alguns casos, que estavam lidando com um homem, se passando por uma mulher. Isso não fica completamente claro, mas aparentemente a maioria deles, se não todos, percebiam a verdade assim que chegavam à casa da Sister Hong. Percebiam que, na verdade, se tratava de um homem, mas mesmo assim eles continuavam querendo ter ali o ato sexual. Eu vi algumas pessoas também comentando que alguns rapazes, após chegarem na casa e perceberem que era um homem, resolveram ir embora. Eu preferi não assistir esses vídeos que estão circulando online, porque eu sei que tem conteúdo explícito e não tô afim de ver, mas eu vi muitas pessoas comentando isso online, que muitos chegavam, via que a Sister Hong era um homem e ia embora. Outros ficavam e até voltavam para novas visitas. Então, isso é fato, ninguém foi obrigado a se relacionar com a Sister Hong. Aqueles que não quiseram fazer um ato sexual simplesmente foram embora, e os que ficaram, ficaram porque quiseram. E assim que esse assunto veio à tona, com a prisão da Sister Hong e os vídeos dos encontros, como vocês podem imaginar, causaram um furor quando começaram a ser compartilhados na internet. De repente, a Sister Hong virou um fenômeno viral nas redes sociais e também nas redes sociais chinesas, especialmente em uma rede social chamada Weibo, se eu estiver falando o nome correto. Teve uma hashtag com o nome dela que chegou ao topo dos assuntos mais comentados, com mais de 200 milhões de visualizações. As pessoas começaram a compartilhar memes, fazer piadas e até criar paródias baseadas neste caso. Mas o fato é que enquanto a internet ria de tudo isso, a situação era bem séria para os homens envolvidos, muitos dos quais foram identificados publicamente. Mas antes de eu chegar nesse ponto sério dessa história, eu vou falar como chegou a tudo isso. Acontece que no início de julho de 2025, a polícia de Nanquim começou a investigar o escândalo, depois que esses vídeos começaram a circular amplamente no país, e as vítimas começaram a ser identificadas por conhecidos delas. Uma mulher reconheceu o seu noivo entre as fotos dos encontros com a Sister Hong, e ela pediu o divórcio logo em seguida. Com isso, denúncias foram feitas contra o Sister Hong pelas próprias vítimas, e no dia 5 de julho ele foi preso. No dia seguinte, no dia 6, ele foi formalmente acusado de produzir e distribuir materiais obscenos. As autoridades confirmaram que ele se passava realmente por uma mulher, marcava diversos encontros com diferentes homens, filmava tudo sem permissão e depois vendia os vídeos em grupos privados online. E desses grupos privados, os vídeos foram vazados publicamente. A polícia também trabalhou para tirar esses vídeos da internet e também pediu que as pessoas parassem de compartilhá-los. Durante as investigações, a Sister Hong afirmou que teve encontros com mais de 1.690 homens. Porém, as autoridades descartaram esse número. Eles falaram que provavelmente é um número muito exagerado. Eles não divulgaram o número exato de vítimas, nem confirmaram quanto dinheiro a Sister Hong lucrou com esses vídeos, mas eles alegaram que está aí na casa de centenas vítimas. Bom, vítimas novamente porque, segundo a lei, esses homens foram filmados sem autorização deles e isso seria um crime. Eles não são vítimas do encontro em si, conforme eu já falei para vocês. Também surgiram rumores de que o Sister Hong era portador de HIV e teria infectado 11 pessoas, mas novamente as autoridades não confirmaram esse número e também a veracidade dessas alegações. Mas de qualquer forma, em resposta, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Nanquim está oferecendo exames de saúde para qualquer pessoa com suspeita de exposição a DSTs ou ISTs. E como existe a lei de privacidade médica, não confirmaram se a Sister Hong tem alguma doença ou então infecção desse tipo ou não. Então não ficou confirmado se isso é verdade ou não, mas o fato é que já estão avisando para os homens e também as mulheres que eram parceiras desses homens que façam exames.
Bom, a Sister Hong agora enfrenta acusações graves. Além da distribuição de material obsceno, que pode levar até 10 anos de prisão, ele também pode ser acusado de outros crimes, como prostituição. Isso se os presentes que ele recebia forem considerados pagamentos. Um jurista que foi entrevistado pela imprensa chinesa disse que a Sister Hong pode responder por até 7 crimes graves, dependendo de como o caso for enquadrado. A investigação ainda está em andamento e as autoridades estão tentando entender a extensão de todo esse esquema criado por este homem e o impacto que teve na vida das vítimas e também das pessoas ligadas a essas vítimas. Bom, agora vamos falar de uma parte bem triste dessa história, que são as mulheres traídas. Quando os vídeos começaram a circular online, muitos dos homens envolvidos foram reconhecidos, não só por amigos e familiares, mas até pelas próprias parceiras. Muitos deles eram homens comprometidos. Teve uma montagem que eu vou deixar aí para vocês na tela com centenas de rostos de homens que passou a circular online e isso trouxe consequências devastadoras. Algumas mulheres descobriram que seus namorados, os seus noivos ou maridos estavam nesses vídeos. E uma história que chocou muita gente foi a dessa mulher que reconheceu o seu noivo nas imagens e pediu o término imediatamente desse relacionamento. E nas redes sociais, especialmente naquela Weibo que eu falei para vocês, algumas mulheres começaram a compartilhar as suas reações ao confrontar os seus parceiros que se relacionaram com a Sister Hong. Algumas gravaram vídeos ou até fizeram transmissões ao vivo mostrando esses homens sendo confrontados com as imagens. Essas publicações, claro, viralizaram com muitas pessoas comentando e até fazendo piadas, mas no fundo essa é uma situação bem séria, na verdade. Essas mulheres, elas foram traídas e também agora foram expostas publicamente com esse escândalo vindo à tona. Imagina descobrir que o seu parceiro ou então seu marido, seu namorado não só te traiu, mas que o caso virou uma sensação na internet com vídeos sendo vendidos e compartilhados. E mais, que seu parceiro comprou um ato sexual com um alimento. É tudo muito bizarro. E fora, claro, o mais sério disso tudo, o risco dos parceiros dessas mulheres de terem sido expostos a ISTs muito sérias e algumas sem cura. E claro que a preocupação com a saúde pública cresceu muito por causa desses rumores do Sister Hong ter uma dessas doenças. E para essas mulheres, o impacto desse caso vai muito além da traição. É uma questão de confiança, é uma questão da própria saúde delas, é toda essa humilhação pública. Agora, trazendo esse caso aqui num contexto geral, o caso da Sister Hong é ao mesmo tempo hilário e completamente bizarro. Por um lado, é bem cômico ver a Sister Hong vestida com aquela peruca bem artificial, com a cara completamente branca, com aquela saia longa, camisas fechadas até em cima, se passando por uma mulher. E aí ele recebe aqueles presentes, melancias, óleo de amendoim como pagamento para esses encontros e filma ali todo o ato sexual. Claro que esses vídeos foram compartilhados inúmeras vezes exatamente por ser cômico. E também tem o fato de ele fazer essa brincadeira de fingir que é uma mulher esposa de outro homem. E isso pode ter aguçado o fetiche de muitos desses rapazes que aceitaram se relacionar com o Sister Hong. E é inegável que muitas pessoas acharam engraçados esses vídeos, né, de os homens chegando com alimentos para ter relações com a Sister Hong e ela recebendo eles daquele jeito bem esquisito, um pouco cabisbaixa e tentando ser sexy ao mesmo tempo para seduzi-los. E tem até um vídeo que muita gente achou engraçado, que tem um menino amarrado ali no apartamento da Sister Hong enquanto ele fica dançando em frente a esse rapaz, mexendo ali na saia. Vou ver se eu consigo deixar esse vídeo aí para vocês. Claro que tudo isso é um prato cheio aqui para a internet. O caso virou uma mina de ouro para memes, para paródias. Tem até filtro hoje da Sister Hong. Teve gente criando até anúncios com a imagem da Sister Hong. Fizeram pôsteres de séries fictícias, até varejistas entraram na brincadeira vendendo perucas, vendendo o look da Sister Hong. E eu acho que isso aí vai virar até fantasia de carnaval. E no Instagram foi criado um filtro chamado Desafio da
Sister Hong, que coloca o usuário no quarto onde os encontros aconteciam. E aí aparece ali a cama onde tudo acontecia, as paredes, tudo fica perfeito, você fica ali dentro do quarto da Sister Hong. No Vietnã também teve uma peça de teatro que incluiu uma personagem baseada na Sister Hong, mas que aparece por poucos segundos ali. E na verdade essa história é cheia de camadas. Tem realmente camadas cômicas e até engraçadas, mas tem também uma camada bem séria que eu já falei pra vocês, que é o fato de homens comprometidos estarem se relacionando, às vezes até sem preservativos, com este homem. Claro, teve também a exposição desses homens, que alguns eram solteiros, não tinham comprometimento com ninguém, mas mesmo assim foram expostos sem a vontade deles, o que também é algo muito sério. Mas, para mim, as vítimas morais desse caso são as mulheres traídas. Além de ter que lidar com a traição dos seus parceiros, também foram expostas publicamente de alguma forma. É uma história que mistura comédia e drama de um jeito que só a vida real consegue fazer. Você ri do absurdo, você ri daqueles vídeos da Sister Hong dançando com aquela saia um pouco desengonçada, mas também tem esse peso ao pensar em todas as pessoas afetadas dessa história. É como se fosse uma novela, mas com consequências bem reais. Bom, o caso da Sister Hong é uma daquelas histórias que pegam todos os internautas, tanto pelo choque quanto pelo humor. E o que começou em Nanquim, na China, teve repercussão agora no mundo inteiro. E a prisão dele, em julho de 2025, colocou um ponto final no seu esquema. E as consequências ainda virão. Enquanto a polícia segue investigando esse caso e tentando apagar os vídeos da internet, o caso já entrou para a história com um dos escândalos mais estranhos e comentados de 2025. Conforme eu falei para vocês, essa história tem de tudo. Tem comédia, tem tragédia, tem absurdo, que agora se tornou em um fenômeno global. E no final fica a lição: cuidado com quem você encontra online. E se alguém pedir uma melancia como presente, talvez seja melhor desconfiar antes de topar. Bom, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo se você estava sabendo dessa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.